Mas a partir de agora você vai acompanhar a história emocionante de um pai que não perdeu a esperança. Ele saiu em busca de um remédio para o filho que havia sido diagnosticado com uma doença incurável. Começa agora o Repórter em Ação com Raul Dias Filho. Vitor tem 21 anos e a idade mental de uma criança de 2 anos. Ele só consegue caminhar assim, amparado pelo pai. Já está melhorando, né? Já está esquentando, né? A dificuldade para caminhar é enorme, mas hoje cada passo representa um avanço extraordinário para quem já esteve paralisado numa cama. As fotos que a irmã mais nova de Vitor olha mostram um menino saudável e alegre. Vitor foi assim até a idade de 4 anos e meio. Aos poucos, ele começou a demonstrar que algo não ia bem. As quedas se tornaram frequentes, os músculos se enrijeceram e a coordenação motora não era a mesma. Vitor já tinha dificuldades até para falar, mas ainda conseguiu pedir socorro aos pais. Entre os 5 e 7 anos, assim, ele chegava da escola e falava: mãe, eu sou diferente, você cuida de mim? Eu sou seu filho, você vai cuidar de mim? Ele dizia. Parecia que ele sabia o estado que ele ia ficar, mas a gente não imaginava, né, que ia chegar nesse ponto. Quando Vitor ficou doente, o seu Adolfo fez o que qualquer pai faria. Levou o filho a vários hospitais, consultou inúmeros médicos, mas ninguém conseguia descobrir qual era a doença. Seu Adolfo, então, procurou um especialista na Argentina e foi lá que ele recebeu este diagnóstico. Vitor era portador de gangliosidose, uma doença rara, incurável e fatal. A gangliosidose é uma doença genética causada pela falta de uma enzima fundamental para o funcionamento dos neurônios. Lentamente, as células do cérebro entram em colapso e o corpo sente os efeitos. Os sintomas principais são relacionados ao funcionamento do sistema nervoso. Então pode existir uma piora, uma deterioração do desenvolvimento. Então uma criança que andava, que falava, começa lentamente a ter perdas. E isso vai se agravando ao longo do tempo. Descoberta a doença, era hora de procurar os remédios, mas não existiam remédios. Os médicos disseram que Vitor tinha poucos meses de vida. E eu perguntei: e tempo? Ele falou: não sou Deus para te dar tempo, mas vou te dar um chute, 6, 8 meses. Aí estava dirigindo de volta para ir no acostamento e tomei a decisão: daqui para frente, minha vida vai se dedicar para tentar salvar a vida dele, né? Para se dedicar ao filho, seu Adolfo saiu do emprego, vendeu o carro, juntou todo o dinheiro que tinha e começou uma busca desesperada por um remédio que não existia. Durante um ano inteiro, seu Adolfo fez este percurso, da casa dele até a Biblioteca de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Foi aqui que o engenheiro mecânico começou a descobrir aquilo que nenhum laboratório do mundo tinha conseguido: a fórmula de um remédio que pudesse salvar o filho dele. O pai, em busca de respostas, se transformou em pesquisador. Seu Adolfo leu todos os livros e revistas sobre doenças degenerativas. A funcionária da biblioteca lembra da dedicação de seu Adolfo. O carinho, o amor, né? Essa busca de poder realmente salvar a vida de um filho. Então isso foi que me marcou bastante. Seu Adolfo mergulhou no mundo da ciência, da medicina, da neurologia. Mas a procura pela fórmula durou muito mais tempo do que ele imaginava e a resposta veio por acaso. Entrei em desespero, chorando no meio das prateleiras, peguei no pé de Deus, né? E uma voz falou dentro de mim: ó, pega esse livro. E eu peguei aquele livro, sentei na mesa e fui folheando o livro. Estava ali a descrição da doença de Tay-Sachs. Como o processo é o mesmo, eu pude entender o processo da doença. E aí eu fui estudar enzimologia. Através do estudo, o pai de Vitor chegou ao remédio.
pequenos comprimidos preparados em farmácias homeopáticas. A fórmula é simples. O princípio ativo são as enzimas que o organismo de Vitor tinha deixado de produzir. Depois de 6 meses de tratamento com o remédio produzido pelo pai, Vitor começou a dar sinais de melhora. A rigidez muscular foi cedendo, né? A percepção dele das coisas ao redor foi aumentando, né? Ele não tinha expressão facial, ele começou a ter expressão facial, começou a voltar a sorrir, começou a voltar a sentir dor. A doença de Vitor estacionou e surpreende até a ciência. Os relatos médicos indicam que portadores de gangliosidose, do tipo da que Vitor tem, vivem no máximo até os 10 anos de idade. Vitor já viveu mais que o dobro, graças ao pai, que alguns chamam de herói. Eu sempre digo que o herói é o Vitor, porque Vitor sempre lutou todo dia pela vida. Uma história parecida já foi contada no cinema. O filme O Óleo de Lorenzo mostra o drama de um menino de 5 anos com uma doença terminal rara. Desiludidos com os médicos, os pais do pequeno Lorenzo também saem em busca de um remédio. Uma história de determinação e esperança. Vamos, Lorenzo. Na vida real, a busca por um remédio e a dedicação exclusiva ao filho custaram caro à família Guide. Todo o tratamento ficou em torno de R$150 mil. Cheio de dívidas, seu Adolfo deixou de pagar as prestações da casa financiada pelo sistema financeiro da habitação. Por causa da inadimplência, a casa foi tomada pelo banco e levada a leilão. Sem dinheiro e sem outro lugar para morar, seu Adolfo entrou com uma ação contra o banco pedindo a revisão dos valores do financiamento. Ao mesmo tempo em que cuidava do filho, o pai de Vitor começava uma outra batalha, dessa vez na justiça, para manter o único patrimônio da família. O processo se arrastou por quase 9 anos e nesse período a dívida pulou de 24 mil para quase 120 mil reais. Seu Adolfo então foi convocado para uma audiência de conciliação na Justiça Federal. E foi nesse ambiente frio, onde são discutidos aspectos financeiros e jurídicos, que a história de seu Adolfo comoveu advogados e juízes. Se vocês me permitirem, eu queria contar por que eu cheguei nessa situação. E contou todo o drama, todo. E aí acho que nós com certeza estávamos com aquela cara assim de, né? Pegou todo mundo de surpresa e ele disse assim, olha, eu não quero, vocês não precisam nem ficar com pena de mim, porque eu posso afirmar que esse menino veio só para melhorar minha vida. Aí ele já pegou todo mundo. Numa segunda audiência, o valor da dívida foi reduzido para R$ 48.500. Ainda assim, um valor alto demais para a família que tinha perdido tudo para salvar o filho. O drama de Vitor e seu Adolfo comoveu também a juíza federal Anne Carina Costa, responsável pelo processo. Foi dela a ideia de usar um fundo pecuniário para ajudar na luta de seu Adolfo. Numa decisão inédita, a Justiça do Paraná determinou que o dinheiro fosse usado para quitar a dívida. A luta que ele teve pelo filho, pela vida, pelo diagnóstico da doença, depois pela busca, né, da cura, o fato dele não ter se conformado com o diagnóstico de que o filho realmente iria, né, morrer em pouco tempo, né, e em nenhum momento ele se colocou também como vítima da situação. Ele demonstrou uma força muito grande. A batalha de seu Adolfo ainda não terminou. Cada dia é uma nova luta para preservar a qualidade de vida do filho. O café da manhã, os passos que Vitor tenta reaprender, a simples presença do filho. Pequenas recompensas que fazem a luta de seu Adolfo valer a pena. Tem dia que eu brigo, tem dia que eu subo pelas paredes e ele sorri, para que eu me acalme. Ou então ele vem, com todo esforço, dificuldade, ele me faz um carinho. Então que pai que não dá a vida pelo filho. Esse
é um caso emocionante e é apenas uma das grandes reportagens que o repórter Raul Dias Filho, nosso convidado do Repórter em Ação, já fez na sua carreira. Uma carreira brilhante, a gente assiste no Domingo Espetacular, os programas jornalísticos aqui da Record. E aqui nesse quadro a gente reproduz, coloca algumas das principais reportagens. Você tem filhos? Eu tenho 3 filhos, 3 Quando garotos. você está fazendo uma reportagem desse tipo, com certeza aquele instinto, aquele sentimento de pai, ele aflora em você, né? Muito, muito. Eu não consigo ficar distante. Eu vivencio muito, sabe? E a semana passada eu falei com o seu Adolfo, quer dizer, eu mandei um e-mail e perguntei como estava ele, como estava o Vitinho, né? E ele me disse que ele se lembrava muito de um determinado momento, quando o Vitinho estava na rede, a gente conversando, e eu me emocionei muito, eu chorei mesmo, né? E ele se lembrou, ele ficou muito gravado isso para ele. A boa notícia é que ele continua lutando, o Vitinho tem 24 anos, Poxa, que é maravilha. sensacional, né? Essa matéria você fez faz quanto tempo? Faz 2 anos e meio. 2 anos e meio? Isso. Vamos ver como é que está o Vitor hoje. Pois é, ele mandou uma Tem foto. Uma foto. Mas eu vou mostrar para você essa foto, porque você também é um dos responsáveis pelo Brasil descobrir que existe tamanho amor de um pai por um filho. Todos os pais amam seus filhos, mas esse se superou, né? Esse não teve limite. Ele conseguiu aprender medicina, conseguiu se desfazer da casa, de todos os bens dele, para poder proteger, defender a saúde do seu filho. Daqui a pouco eu vou te mostrar a foto do Vitor hoje. Eu acho que você vai gostar. Vou arrancar um sorriso. Você é um cara assim, durão, um cara... Mas você também sorri. Rapaz, Você... sou... E nós temos várias reportagens suas aqui que a gente separou. Uma delas, por exemplo, é de pessoas que moram em tumbas. Você lembra dessa matéria? Me lembro, foi no exterior. No exterior? Foi nas Filipinas. Nas Filipinas, em Manila, nas Olha lá, Filipinas. é uma das reportagens do Raul Dias Filho aqui no Repórter em Ação, dentro do programa da tarde, que nós vamos mostrar para você de casa. E como será que é para o Raul fazer essas matérias, produzir, ir até esses países, enfrentar dificuldades, principalmente diante de uma emoção incrível, como essa da história do pai aí com o filho que sofre dessa doença, gangliosidose. Eu nunca tinha ouvido falar. E você estava falando da sua emoção, né? A gangliosidose também eu não conhecia. Esse é um dos fascínios, né, do jornalismo. Essa imprevisibilidade. A gente não sabe com quem vai estar amanhã, em que situação, onde vamos estar, mas sempre na expectativa de serem pessoas interessantes. São dramas da vida real que nos ensinam muito, não é? Eu, como pai, eu fiquei comovido, fico ainda, depois de 2 anos e meio, ao rever a reportagem, saudade do Vitinho, do seu Adolfo, um pai que... O amor do pai e da mãe, ele é incondicional. Ele é mecânico, correto? Ele é mecânico, ele abandonou o trabalho. Ele conseguiu se recuperar, porque ele teve que vender tudo. Ele está lutando ainda. Ele me disse que, por uma circunstância, perdeu um dos carros. Ele lançou agora em dezembro um livro, se chama Mãe, Cuida de Mim, que é o que dizia a reportagem, a frase que ele falou para a mãe. Agora, o que você aprendeu com essa matéria, assim? O que mudou na sua vida depois de você fazer uma matéria tão emocionante, né, tão real, que é o que acontece em várias famílias? Às vezes a gente não tem essa oportunidade de ter esse contato, de ver o sofrimento das pessoas, né? O que você aprendeu com isso? Olha, Tiziane, o amor do pai é incondicional. A gente acha que a gente dá tudo para os filhos, né? Verdade. Mas eu acho que é sempre possível dar mais. Presença, principalmente, né? Carinho, principalmente. E até onde a gente pode ir pelo filho, eu acho que não tem limites. Para mim não tem limite, eu acho que para o seu Adolfo é a prova, né, mais verdadeira disso. Como será que está esse rapaz, né? Esse rapaz que a previsão, de acordo com a literatura médica, é de que uma pessoa que sofre dessa doença aí, talvez viva até 12, 13, 14 anos de idade. Ele já está com 24. Faz 2 anos que o Raul Dias Filho fez essa reportagem e eu tenho certeza que você está curioso para ver como está o Vitor hoje. A gente vai descobrir isso, vai ver isso logo depois do intervalo aqui no programa da tarde. Fique com a gente, obrigado pela audiência. Está voltando. E estamos de volta com o programa da tarde aqui pela Rede Record Televisão, tendo a satisfação de receber o repórter Raul Dias Filho, que é um jornalista de primeira qualidade,
trabalho muito espetacular, faz grandes reportagens pelo mundo. A gente está reproduzindo algumas, lembrando algumas matérias principais que ele fez. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma das Filipinas. Ele foi até Filipinas e mostrou lá as pessoas que vivem dentro de tumbas. E não são cadáveres, são pessoas vivas. É o cemitério dos vivos. É impressionante, tem criança que mora dentro de tumba, famílias inteiras? Famílias inteiras, pai, mãe, e dormem em cima das tumbas. É uma reportagem curiosa. Comem, fazem tudo. Tudo, é uma cidade cemitério. Que louco, daqui a pouquinho o Raul vai falar dessa reportagem, mas a gente ainda quer voltar naquela outra, na reportagem anterior que nós mostramos no começo aqui do Repórter em Ação, que era aquela matéria do mecânico. O senhor é mecânico, vendeu carro, vendeu casa, vendeu tudo, para poder achar uma cura para uma doença do filho dele, que é esse rapaz aí, o Vitor, que chama-se gangliosidose. Os médicos não achavam, perspectiva de vida até 14 anos. Bom, esse menino, o Vitor, devido ao esforço do pai dele, que chegou até o remédio apropriado e fez de tudo, sabe, desapego total para poder achar o remédio e curar o filho, devido a esse esforço, a esse amor incondicional de pai, o rapaz, o Vitor, hoje tem 24 anos de idade. A gente sempre ouve falar, Raul, que não é bom procurar, não é bom essa iniciativa das pessoas se automedicarem, procurarem na internet como é que as doenças evoluem. Enfim, tem que ir no médico, né? Mas esse pai teve que fazer um esforço, hein? Pois é muito interessante, né? O que os médicos não conseguiam descobrir, ele, através do esforço dele, através da dedicação, do empenho, do amor incondicional, ele conseguiu, que é prolongar a vida do filho com qualidade. O Vitor tem qualidade de vida. Ele 24 anos, né? A previsão é de que vivesse 10, 11 anos. E o senhor Adolfo, a última vez que a gente manteve contato, ele disse que lançou um livro em dezembro, chamado Mãe, Cuida de Mim, que ele conta, que é a primeira frase que ele disse: Mãe, cuida de mim. Como não se comover diante disso, lógico, né? O Raul ficou super comovido, a Ana chorou, a Ticiane também. Não tem como não se comover com uma situação como essa, né? Você faz 2 anos que gravou essa reportagem? 2 anos e meio já. 2 anos e meio. Você está curioso para saber como anda muito, o Vitor? Muito. Eu não tive oportunidade de voltar a Curitiba a trabalho e nem de outra forma nesses 2 anos e meio, mas eu tinha comigo que quando voltasse, com certeza eu ia entrar em contato com o senhor Adolfo para visitá-lo, para ver como estava o Vitor. E vocês falam sempre por e-mail? Eventualmente. Eu procuro acompanhar. Quando eu faço uma reportagem, nem sempre eu mantenho contato com as pessoas. Sim. Eu acho que isso tem que partir das pessoas. A gente, de certa forma, quando faz a reportagem, já está... no limite, a gente já exatamente. É muita matéria, é muito assunto. Você está curioso para saber, então a gente vai te mostrar agora uma foto do Vitor, uma foto atual do Vitor. Tá aí ele. Olha o Vitinho. Aí, ó, de moto? Olha, sensacional. Sabe, essa moto, dá pra gente ver aqui que foi uma adaptação. Olha, é a cadeira de roda dele. Uma moto adaptada. E o senhor Adolfo, com certeza, adaptou ali para que ele pudesse passear de moto. Isso não existe, essa moto não tinha. Não. Na época não tinha. Ele tinha um carro bem surrado. Era só um carro com mais de 20 anos de uso. E agora, olha só, ele já ganhou até a oportunidade de passear e está com a cara boa, Vitinho, né? Legal, né, Raul? Sensacional. Olha, parabéns pela matéria que você fez, porque você soube explorar de uma maneira super sensível, assim, respeitando o sentimento das pessoas, essa história, que é uma história realmente intrigante, incrível. Uma história de amor incondicional de um pai em relação ao filho.